Como é que é, família que fala J Privado? Atenção, eu J Privado, a vida luxuosa dos filhos dos dirigentes angolanos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega da você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo chegava aqui o site, né? Angola 24 horas. É isto mesmo, a vida luxuosa dos filhos dos dirigentes angolanos. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, para você, patriota angolano, por favor, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Mano, é de extrema importância para nós. Você quer alternância, você que está cansado de ver essas matérias, essas notícias, você quer um futuro melhor para os angolanos, se inscreva no canal, ok, família? Agora, você que queres anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só você ir na descrição do vídeo ter os contatos para isso. Então, sem mais blá blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia, né, família? E a família, o Angola 24 horas escreve aqui o seguinte, né? Angola tem uma dívida impagável à China, né? Que nem mesmo os nossos bisnetos conseguirão pagar. 80 bilhões de dólares é demasiado excessivo como dívida para nosso país. No entanto, nós passaremos, mas nossos descendentes terão um futuro amarrado a uma dívida impagável. Tá entendendo? Fonte Angola 24 horas. Né? João Lourenço somente agravou as condições socioeconômicas do país. Em 2017, afirmou que encontrou os cofres vazios, embora José Eduardo Santos lhe tenha deixado 15 bilhões de dólares nas reservas internacionais líquidas e 12 bilhões de dólares na conta única de tesouro. Enquanto dizia que encontrou os cofres vazios, Lourenço esbanjou todo o dinheiro deixado por José Eduardo Santos em compras de luxo, viagens e investimentos supérfluos. Reabilitou a cidade alta e terá gasto milhões. Reabilitou a sala de ministro e terá gastos milhões. De 2018 a 2019, Angola faturou na venda de petróleo 30 bilhões de dólares. Mas até então, nada de útil se nota na vida do povo. Engana-se quem pensa que os bilhões de dólares faturados na venda do petróleo em 2018 destinaram-se no pagamento da dívida pública. Angola paga petróleo e não dinheiro para cobrir a dívida pública da China. O povo angolano continua a sofrer de forma inaceitável os horrores das calamidades sociais impostas pelo governo de João Lourenço, num dos países mais ricos de África e num dos maiores exportadores de petróleo. No mesmo âmbito, em 2018, solicitou o aumento da dívida à China. José Eduardo Santos tinha deixado uma dívida pública de Angola à China que era de 55 bilhões. João Lourenço, em vez de diminuir a dívida pública, somente aumentou. Foi a China solicitar um aumento de 25 bilhões de dólares em 2018, passando a dívida pública de Angola à China para 80 bilhões. Onde foi colocado tanto dinheiro desde que João Lourenço entrou ao poder? Com a vida do pacato cidadão pior que nunca. Na verdade, João Lourenço ficou completamente desacreditado no panorama nacional, face ao roubo excessivo que o seu governo fez e continua a fazer no país, enriquecendo milhares de suas figuras de destaque. Enquanto isso, cospe na cara do povo, colocando milhares de cidadãos angolanos na miséria extrema. Não há dúvida que João Lourenço favorece os estrangeiros em detrimento da mão de obra nacional. O contrato de 200 médicos com mais de 3 mil médicos desempregados é um dos grandes exemplos de que como João Lourenço prefere trabalhar com os estrangeiros que os angolanos. De recordar que cada médico cubano está a ganhar 3 milhões e meio de kwanza. Enquanto isso, cada médico angolano ganha apenas 300 mil kwanza. Recentemente, as redes sociais ficaram inundadas por uma notícia que dava conta que João Lourenço é estrangeiro, nasceu no Congo e não em Angola, como tem sido citado em círculos oficiais. Talvez seja essa a razão que o leva a valorizar mais os estrangeiros que os nacionais. A exorbitância de muitos dos filhos dirigentes do governo de João Lourenço nas redes sociais, que passaram de exibir muito dinheiro que ostentam na vida privada, é um dos tantos fenômenos que colocou João Lourenço e o seu regime no descrédito total. Os filhos dos ricos do governo de João Lourenço vão às redes sociais para mostrarem que estão repletos de muito luxo. Um exemplo claro é a do filho mais novo do Procurador-Geral da República, General Helder Pitagros, que exibiu uma vida luxuosa num vídeo posto a circular nas redes sociais num iate privado com mulheres super lindas a bordo na diáspora. O menino de 18 anos de idade já gastou mais dinheiro que um velho de mais de 70 anos e mostrou-se vulgarmente como se fosse Rick Ross
num clipe de música americana. No vídeo, o rapaz aparece a saltar, abraçando as mulheres super lindas, né? Num iate de intensa velocidade. Além disso, o rapaz exibia milhões de dólares às mãos. Recentemente, o jornal New York Times noticiou que João Lourenço possui uma das mansões mais caras dos Estados Unidos da América, repleta de luxo que nem mesmo Barack Obama possui. Ico Lourenço, sobrinho de João Lourenço, é um outro exemplo de como os filhos de João Lourenço enriqueceram de forma ilícita à custa dos cofres do Estado. O jovem, com idade ainda tenra, já é sócio da Isabel dos Santos nos Estados Unidos da América. Quando esteve nos EUAs, levava uma dívida de um sheik árabe. Luxo, mulheres lindas e dinheiro faziam a vida do jovem abastardo Ico Lourenço. Engana-se quem pensa que Ana Dias Lourenço, atualmente primeira-dama, é mais simples que a sua antecessora Ana Paula dos Santos. Ana Dias Lourenço é extremamente vaidosa, exigente e tem preferência por serviços prestados por profissionais de nacionalidade estrangeiras. As necessidades da mulher de João Lourenço são servidas por cabeleireiras brasileiras, maquiadoras nigerianas, massagistas filipinas, dentistas brasileiros e cozinheiros portugueses e franceses, médicos americanos e portugueses. Tudo semelhante aos hábitos dos riquíssimos das monarquias do Médio Oriente. Ao nível de compra, os seus locais preferidos são Nova York e Paris, mas também Lisboa e Rio de Janeiro. Ana Dias Lourenço tem uma vida de uma rainha no Império Romano, onde todos os servidores são prestados por mãos de obra estrangeira extremamente luxuosa. Jéssica Lorena Dias Lourenço, a primogênita de João Lourenço, foi ter o bebê em Washington, partindo num avião com passagem pela Europa, fretando por $200 mil americanos. Em finais de 2014, Jéssica Lourenço esteve pelas mesmas razões aos Estados Unidos da América, onde os seus pais têm uma casa em Bethesda, região localizada no estado americano de Maryland, no condado de Montgomery. Na altura, a sua mãe, a atual primeira-dama Ana Dias Lourenço, estava naquele país como diretora executiva angolana da Board do Banco Mundial. Em 2019, Paulo Ivanilson Cabral Borges, filho do ministro da Energia e Água de Angola, João Batista Borges, foi citado em meios competentes como tendo gasto 1.250.000 euros para a compra de um apartamento luxuoso na zona nobre de Cascais, arredores de Lisboa, Portugal. João Lourenço e o seu executivo continuam a apoderar-se do que é de todos e a comprarem coisas excessivamente luxuosas, enquanto o povo vive numa miséria estrondosa. Esse ministro da era João Lourenço está a continuar com a fazer do dinheiro público como se fosse da sua pertença. Enquanto isso, em Angola verifica-se a existência de um estado econômico severamente degradante, né? Ao passo que os dirigentes do executivo de João Lourenço gastam milhões de dólares em bens de luxo. Um alegado familiar do ministro angolano da Energia e Água, João Batista Borges, foi identificado em círculos imobiliários em Portugal como a parte angolana que, em final de 2018, comprou a empresa Freigeste, Gestão de Investimentos Associados S.A. do Porto, e a Martins Cruz e Cruz, Metalomecânica S.A. de Barcelos, 2 prédios urbanos com um total de 11 apartamentos na Baixa da cidade do Porto, Portugal, mais concretamente na Rua D, Manuel 2, número 28 a 30. No tempo de João Lourenço, acontecem todas as atrocidades que sempre aconteceram no passado. Recentemente, um documento posto a circular pelo Clube Capa deu conta que foi feita a compra de um prédio através de uma empresa portuguesa de Diver Minds, com sede em Lisboa, em que é sócio e gerente um sobrinho do ministro angolano da Energia e Água. Este sobrinho, de nome Ricardo Jorge Borges, geralmente descrito como testa de ferro do tio, foi também o procurador do filho do ministro Paulo Ivanilson Cabral Borges, na compra do apartamento no condomínio Scala em Cascais, realizada há meses por 1.050.000 euros. O preço de compra dos apartamentos foi de 1.400.000 euros, segundo informações recolhidas junto do mediador imobiliário do Porto e do Gabinete da Arquitetura de Guimarães, responsável pelas obras de transformações dos prédios. Está a ser feita uma recuperação total das casas, sendo o custo estimado às obras de cerca de 5.600.000 euros, perfazendo assim um investimento no valor total de cerca de 7 milhões de euros. Salomão Chirimbimbi, antigo ministro das Finanças e das Pescas e ex-vice-ministro do Planeamento, que se
tornou famoso nas lides milionárias do MPLA como deputado bancário do MPLA, que detém 11,5% das ações do Banco Comercial de Angola, que possui ou que substitui Virgílio de Fontes Pereira como chefe da bancada parlamentar do MPLA em 2017, né? Atualmente uma das peças fundamentais do Bureau Político do MPLA de João Lourenço, ocupando a pasta de secretário para a política econômica. Neste organismo foi citado em fóruns próprios de possuir milhões de dólares em suas contas. Salomão Xirimbimbi, deputado do MPLA, afirmou que sua fortuna de mais de 30 milhões de dólares encontrada reservada em bancos é fruto de poupança sua, porque é cliente do BPC desde os seus 5 anos de idade. Uma aberração intelectual que nem sequer um bebê de 3 anos de idade poderia ter afirmado tal fantasmagória delirante. No final de 2017, o filho mais novo de Salomão Xirimbimbi, residente na diáspora, terá exibido milhões de euros às suas mãos, né? O miúdo mostrava num vídeo que chegou a circular nas redes sociais milhões de euros em mão e em sacos, além de exibir um super relógio luxuoso, né? Que nem mesmo o famoso Hollywood teria tanto dinheiro para adquiri-lo, tendo provado aos olhos do povo que era super rico. O ex-governador do BNA e o atualmente PCA do BDA, Abraão Pios dos Santos Gurgel, envolveram-se no passado em escândalo financeiro no Banco Central, onde uma mega fraude terá lesado o Estado em centenas de milhões de dólares. Pelo mesmo motivo, os dois ex-vice-governadores, Ricardo Viega de Abreu e Laura Monteiro, têm as mãos banhadas em corrupção do Banco Nacional de Angola. Porém, João Lourenço fechou completamente os olhos, como se esses multimilionários e tantos outros bilionários que roubaram tanto o país fossem santos, e somente Isabel dos Santos terá sido a culpada de tudo. As recentes perseguições contra a figura de Isabel dos Santos em Portugal são frutos de inveja, ódio e incompetência de João Lourenço no âmbito das soluções dos problemas que afligem o país. Sobre ordem dos senhores do poder em Angola, criou-se pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação o famoso Luanda Leaks, que foi uma espécie de terremoto para a vida econômica de Isabel dos Santos, sepultando-a em carne viva, desde o ponto de vista de credibilidade universal do mundo empresarial. Com vários ladrões que afundaram os cofres do Estado, como pôde João Lourenço ter apenas olhos virados à pessoa de Isabel dos Santos, se o bilionário Álvaro Sobrinho, com tantos os processos contra eles na diáspora, e o maior corrupto angolano que mais roubou os cofres do Estado, tendo-se registrado um desvio de mais de 50 bilhões de dólares quando era PCA da Sonangol. O senhor do petróleo, Manuel Vicente, continua completamente colocado numa zona de conforto e proteção absoluta, onde anda o senso de João Lourenço ao ponto de pensar que somente Isabel dos Santos terá constituído fortunas à custa do Estado angolano. Quem é o dono das maiores empresas petrolíferas em Angola, que faturaram mais de 10 milhões de dólares por mês? Não é Manuel Vicente? Como é que conseguiu tantas ações em seu nome? Com quantos anos começou a trabalhar para ser mais rico que o próprio país que lhe enriqueceu? Ou começou a poupar aos 5 anos como fez Salomão Xirimbimbi? Por que razão João Lourenço continua a perseguir de forma inevitável a primogênita de José Eduardo Santos? Que mal terá feito contra João Lourenço? Por que razão João Lourenço transforma Isabel dos Santos num bode expiatório para o mundo, querendo significar que há combate à corrupção de facto em Angola? Enquanto isso, o seu governo ocorre a massiva corrupção. Se Eduardo dos Santos chegou a namorar com Ana Dias Lourenço, essa raiva deve ser vomitada em Eduardo dos Santos, não nos seus filhos. Os seus filhos nada têm a ver com as contas entre João Lourenço e dos Santos. Aliás, antes do fraccionismo, Ana Dias Lourenço já era namorada de Eduardo dos Santos. E neste tempo, J-Lo não era nem namorado, nem sequer noivo da Ana Dias Lourenço. Por que João Lourenço não resolve esse problema paixonal com o José Eduardo Santos e atira-se contra os filhos de José Eduardo Santos? Na verdade, esse problema não pode recair nos filhos de José Eduardo Santos, que nada tem a ver com os erros cometidos pelo pai. Na verdade, os crimes não são transmitidos. A economia angolana continua completamente dependente do petróleo e precisa ser diversificada. João Lourenço deveria sair da simples retórica e encarar o aumento da produção nacional e a diversificação da economia como imperativos nacionais. Parar de perseguir Isabel dos Santos no panorama mundial, que por sinal é uma das mulheres que mais investe no setor empresarial em Angola.
como os Santos é um dos imperativos inegável para o progresso econômico de Angola. Não se justifica a perseguição de caráter global que tem tomado sobre essa pessoa. Não se justifica a perseguição de caráter global que se tem tomado posse sobre a sua pessoa. O mar de perseguições que chegou a encontrá-la até mesmo na diáspora é projetado por João Lourenço por meio das suas embaixadas nos países onde Isabel dos Santos tem ações, por Leomar da Cunha Francisco, né? Fonte Angola 24 horas. É basicamente isso. João Lourenço tem que rever, tá entendendo, família? Esse foi mais ou menos o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, sabem o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso é notícia, pra vocês saber parte de nós. Então é notícia. Nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família dentro da família de Leo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que essa opinião é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV é a TV que chega até você, a TV que não baixa lá você, maneira.